assim como o Senhor honra ao Senhor para nós darmos início, essa noite em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nessa céu, graças te damos, Senhor, nessa noite, por essa oportunidade. Nós estamos diante da tua presença nessa noite. Pedimos uma vez mais que o Senhor possa ter liberdade sobre as nossas vidas, que o Senhor tenha falado conosco, Pai, nessa noite, assim como o Senhor tem falado nas noites anteriores. Eu tenho certeza, Pai, que esta noite não será diferente, que venhamos aprender mais da tua palavra e que assim também possamos, Deus, aprender e praticá-la. Nós entregamos esta noite em tuas mãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a palavra do Senhor nessa noite, amém? Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana passada, quando a gente iniciou a respeito daquilo que o Senhor colocava no coração do nosso pastor para trazer à igreja algo de suma importância, pois vivemos dias em que há muita confusão sobre o que estamos realmente vivendo. Como eu falei na semana passada, existem pessoas, no caso não vou dizer pessoas, mas nós vamos entender, existem determinadas organizações religiosas, ou religiões, ou igrejas, vamos dizer assim, que acreditam que nós já estamos na grande tribulação, estamos passando por esse grande momento que Jesus anunciou em Mateus 24, que seria o princípio das dores, mas que também se cumpre naquilo que está ali em Daniel sobre as 70 semanas, que se cumpriram até então 63, faltam 7, mas também temos em Apocalipse, como também em 1 e 2 Tessalonicenses, nas cartas paulinas, a respeito sobre este tema, mas de uma forma mais explicativa, onde nós, como pentecostais, e tendo na nossa premissa que somos pré-tribulacionistas, nós temos uma visão diferente do que essas denominações, do que essas igrejas, vamos dizer assim, essas pessoas têm. Na semana passada nós estudamos este esboço, onde deixa isso bem minuciosamente explicativo, né? De onde nós nos situamos, onde nós estamos vivendo, o que nós estamos realmente passando. A igreja passará pela grande tribulação, não é? Todo cristão faz, né? E quem é igreja, quem faz parte deste momento, né? Quem fará parte deste momento. Então, tudo isso nós falamos na semana passada, mas eu vou dar uma breve resumida para que os irmãos se situem, porque nós vamos dar continuidade. Então, olhando para o esboço, nós temos lá, né? O primeiro advento, que é a vinda, né? Está um pouco apagado, mas é para vocês entenderem aqui. O verbo se fez carne, está escrito na imagem, pastor, porque está um pouco apagado. Isso, o verbo se fez carne. Então, em nome de Jesus, nasce. Aqui a gente tem então o nascimento de Jesus, prenunciado por quem? Por Isaías, prenunciado também por outros pregadores, outros profetas. Mas aqui nós temos então, justamente, o nascimento de Jesus que marca o início ali, um pouco daquilo que Daniel já estava profetizando sobre as 70 semanas, e nós temos então aqui, ó, um ungido será morto, o templo destruído. Daniel 9, 26, nós estudamos sobre isso. É como se fosse ele cumprindo as 63 semanas, a 63ª semana. E ficou faltando 7, por quê, pastor Miranda? Porque nós temos então a destruição do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo pelos romanos, e aí a gente tem então um fechamento desse ciclo, mas nós temos um prenúncio, tipo assim, vamos dizer assim, um marco do porquê, que parece que temos um limbo no tempo e parou no 63 e não foi até o 70, porque Cristo veio para os seus e foi rejeitado. Para quem ele veio? Para os seus. Quem é os seus? Os hebreus, e depois se tornaram israelitas, que se tornaram os nossos hebreus de Israel, e depois com o reino dividido, o reino de Israel no norte, o reino de Judá no sul, temos as invasões, temos as diásporas, temos toda aquela divisão do povo, e acaba que no fim, hoje nós temos somente o povo judeu, né? Por isso que a gente fala povo judeu, mas continua sendo o povo de quem? De Israel, continua sendo o povo hebreu, descendência de Abraão, que Deus escolheu lá no início para chamar o seu povo. Então ele foi rejeitado por este povo, e então abriu a graça, sua graça foi aberta e alcançou todos aqueles que creem nele. Esses que foram alcançados pela graça, Paulo e demais profetas e também pregadores do Evangelho chamam, e a própria Bíblia descreve como igreja de Cristo, porque
foram chamados para fora. Eclésia, no latim não, no grego, né? Eclésia, chamados para fora. Quem foi chamado? Chamados de fora para fora. Nós. Porque nós não somos judeus, não somos descendentes de judeus, é muito importante ser lá na nossa raiz, pode ser que tenhamos, né? Não sabemos, mas nós não somos. Nós somos gentios, ou nós somos eclésia, chamados para fora, porque nós somos convidados através dos profetas, primeiramente ordenados por Cristo, a levar o Evangelho para todas as nações. Quem foi convidado? Foi os israelitas? Também, parte deles, mas eles aceitaram? Não. Somente aqueles que creram naquilo que Jesus falou e continuou sendo ali fiel ao que Cristo falou. Mas boa parte daqueles que, quando Jesus pregou, quando Jesus esteve aqui na terra, depois acabaram com a sua morte e voltando a viver o judaísmo raiz, aquela pressão que existia dos saduceus, dos grandes líderes religiosos daquela época, né? Então isso tudo fez com que o povo então tivesse uma separação. Então assim, nós sabemos que a palavra cristão ela não existia, né? As pessoas que começaram a chamar o povo que seria Cristo de cristão foi em uma cidade, eu não sei se o nome da cidade agora, mas é uma. Ai meu Deus, esqueci o nome da cidade, me deu branco aqui. Mas foi neste lugar onde a gente realmente começou a ser chamado de cristãos, ou seja, de cristãos. Por que cristãos? Seguidores é Cristo. Quem segue é Cristo, aquele que confia e que crê que Ele é o único suficiente Salvador. Então nós continuamos vendo que tem uma separação. Por que essa separação? Porque os judeus continuavam crendo que Jesus era só mais um profeta, um levantador, como nós estudamos aqui alguns dias atrás, né? Um agitador de multidão, aquele que veio só para fazer alvazar, vamos dizer assim, né? Quando Cristo pergunta para os seus discípulos, né? O que dizem sobre mim? Dizem que o senhor é João Batista, dizem que o senhor é Elias, ou dizem que o senhor é profeta. Isso, e vocês quem dizem que eu sou? Pedro, então, no meio de todos, levanta com toda a autoridade que o Espírito de Deus diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí nós temos a confirmação do ministério de Jesus pelos seus próprios apóstolos, vamos dizer assim, seus seguidores que eles sabem. E esses seguidores de Jesus passaram a viver algo diferente daqueles que não seguiram Jesus. Quem não seguiu Jesus, quem não aceitou, os judeus continuaram vivendo segundo as leis mosaicas, segundo as leis levíticas, e aí, enfim, nós vivemos pela graça, eles vivem pela lei. Por que a graça? A graça nos alcançou de tal forma que tudo aquilo que nós fazemos de errado foi derramado, foi colocado sobre Cristo e tirado de nós a culpa. Então os judeus eles vivem hoje ainda sob o jugo da lei e se sentem culpados por qualquer coisa de errado que eles fazem, assim, martirizam com isso, segundo aquilo que está descrito ali nas leis. São 613 leis, gente, é difícil seguir. São 603 mosaicas mais 10 mandamentos. São 613 leis, são muitas leis. Qual as leis que vão sendo enraizadas nessas próprias leis? Mas eu estou resumindo isso aqui, para que os irmãos entendam. Porque Jesus falou no princípio das dores, que é justamente esse pedaço aqui. Após o ano 70 de Cristo, começa então a igreja, ou a igreja, né, os seguidores de Cristo, a viver esse momento de expansão do Evangelho. Os primeiros cristãos, eles têm uma sede de pregar o Evangelho, motivados, enchendo de Espírito Santo, eles vão pela Galileia, por toda a região ali, de Samaria, fins, como Jesus até profetizou, pregando. E nós temos um desses grandes pregadores que nós conhecemos hoje pelas suas cartas e pelas suas histórias, que é o apóstolo Paulo, que inclusive fala muito sobre isso. Então, Cristo anunciando, e depois vem os discípulos e os primeiros cristãos anunciando, sobre o quê? Sobre o que seria a pré-tribulação, vamos dizer assim, né? Por que pré-tribulacionista? Porque pré-tribulação é antes da tribulação. O que viria? Falsos cristos, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremoto, peste, fome e iniquidade. Hoje nós estamos em 1º de julho de 2026. Isso está acontecendo, sim ou não? Sim. Desde o ano de quando Cristo, ou antes de Cristo vir até, vem acontecendo. Só que Cristo falou que isso seria como uma mulher que está a dar à luz, ou seja, em um momento de contração. Como eu expliquei semana passada, que mãe tem aquelas primeiras contrações que podem vir de 30 minutos, depois de 20 e 20, 10 e 10, 5 e 5, até aquela que vem de minuto em minuto ou de 30 e 30 segundos, que você já sabe. A criança vai nascer. Então, quando Jesus diz que é o princípio das dores, significa que de tempos em tempos vem acontecendo guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, fomes, pestes. Nós estamos no ano de 2026, tem 6 anos que nós vivemos uma pandemia. Como Jesus essa pandemia, qual foi que aconteceu antes dela?
eu falei com os irmãos semana passada que em 1930, ali por volta, aconteceu a última pandemia, não é bem uma pandemia mundial, mas uma epidemia, né? Que foi ali na Europa, que foi devastou muitas pessoas. E antes disso nós temos outros, como a peste negra, que eu falei que era a doença do rato, que teve lá na idade medieval, que dizimou centenas de pessoas. E guerras. Guerras a gente vem falando muito tempo. Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que foi lá no século XVIII e XIX. Temos a Segunda Guerra Mundial, que também nós temos ali em meados ali do século XX, no iníciozinho ali. E temos a Guerra Fria, que vem acontecendo desde quando a Alemanha italista, né? Desde quando o Hitler perdeu o poder, desde ali nós temos uma Guerra Fria, dos blocos econômicos. Então são coisas que vêm acontecendo, só que repara, as notícias com relação a isso estão aumentando. Cada dia você vê que não tem mais um espaço de tempo de anos, 10, 15, 20, 50 anos do século. Está sendo assim, mais rápido. Ou seja, as contrações estão diminuindo de tempo em tempo. Mas isso ainda é o quê? Princípio das dores. Então, como a gente está vivendo a grande tribulação, se isso que Cristo anunciou está acontecendo sucessivamente, como eu já estou descrevendo, ainda não chegou ao seu ápice. O que é o ápice? Da mulher? Da raça. Só que nós, como pré-tribulacionistas, entendemos que Cristo disse que iria para o Pai, preparar moradas e voltaria para nos resgatar. E em outras passagens, ele disse que nos livrará da ira futura. Paulo, inclusive, afirma que Cristo nos livrará da ira vindoura. Nós lemos isso semana passada. Que ele nos guardará do dia do juízo, ou do dia da ira de Deus. E nós vamos entender isso, o que é ser juízo, o que é essa ira, e por que nós seremos guardados, e por que outros não serão guardados. Semana passada nós entramos nesse assunto. A igreja, quem é a igreja? Nós quem confiamos em Jesus, cremos no seu Evangelho e aceitamos Ele como único e suficiente Salvador, cremos que Ele nos guardará no dia do juízo. Para quem é esse juízo? Para quem é essa ira? Até então, nós estamos vendo a natureza começando a dar sinais de que ela também está sofrendo com o pecado da humanidade, o que cumpre o que Paulo também descreve, eu não vou lembrar o versículo agora, que a natureza também ela começa a sentir que algo está acontecendo. Ou seja, até então só nós seres humanos estávamos sendo afetados. Agora até a natureza começa a ser afetada. Mas e o terremoto, pastor? E o terremoto? Isso não é tão destrutivo como nós estamos vendo agora, por exemplo. Vai no Venezuela. Foi um terremoto, tipo assim, surpresa. Existem terremotos antes dos aparelhos que eu esqueci o nome de sismógrafos, verificados, que realmente é pego todo mundo de surpresa. Mas hoje, com toda a tecnologia, tem como alguém ser pego de surpresa com terremoto? Pela tecnologia? Não. Mas a Venezuela foi. Então significa que não é algo natural, é sobrenatural. Está dando para entender? Quando é natural, é algo que você consegue até prevenir. Vamos dizer assim. Lá na Filipinas, por exemplo, há um tempo atrás, foi anunciado que uma placa estava começando a dar sinal de imobilidade, ou seja, o povo já ficou esperando que haveria então um levantar de água, ou seja, um tsunami. O mundo se preparou e todo mundo ficou, belezinha, mas e agora na Venezuela? Está todo mundo ali cantando, tem um vídeo do pessoal cantando, o negócio aparece aqui em terra, alguma coisa assim, e de repente treme tudo. Então, há momentos que você vai perceber que é natural, e você vai perceber que é sobrenatural. Quando for sobrenatural, é aquilo que Jesus falou: terremotos, maremotos, fontes. Eu fui questionado, inclusive, essa semana por uma pessoa que trabalha comigo, por que esses bilionários, ele falou milionários, ele falou bilionários, você pega 1 milhão de cada deles e doa, e tira todo mundo da fome, mata a fome do mundo. Eu disse para ela: primeiro que o governo daquele país não vai aceitar, porque nós sabemos que a fome é algo que te faz perder direitos. Onde você me prova isso? Já vai Esaú. Tem alguma discussão sobre isso? Já Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, o quê? Fome. Olha que ele não passava fome, ele só estava com fome naquele momento. Então, a fome é algo que mexe com o psicológico do ser humano, a sede também. Então, faz com que você tenha uma certa, vamos dizer assim, fragilidade para alguém que pode te oferecer algo. Então, se tem alguém que pode controlar isso, vai querer controlar. Então, por esse motivo também. Ou seja, é político porque o mundo ainda está em fome, mas também é sobrenatural para cumprir o que Jesus falou, né? Fome, pestes. Tem gente que questiona, e essa vez a pessoa me questionou assim: mas você, como cristão, como pastor, você não acha que a gente está por paz, por câncer, por trás? Eu falei: pode existir e deve existir.
Eu creio que Jesus cura, salva, ressuscita e vai para o céu. Ressuscita para a mulher. Capaz de ressuscitar nos dias de hoje. Se antes dele vir, houve ressuscitou e após ele vir, houve por que nos dias de hoje não vem? Só que a pessoa que dá eu sei que também lá no Apocalipse está falando que haverá ressuscitação. Então o que acontece? Quando a gente se depara com esse tipo de questionamento, a gente precisa estar preparado com isso aqui, irmãos, para a gente entender qual momento que a igreja está vivendo. Nós estamos vivendo então a era da preparação. Aí nós vamos falar sobre noiva novamente. Porque a igreja, ela não é só igreja, ela não só foi só chamada para fora. Ela tem algo especial, e essa especialidade que nós como igreja temos é algo que nos faz sermos guardados por Cristo da ira vindoura. E o que é a ira? A ira vindoura são as 7 taças, são 7, vou falar na ordem, 7 selos, 7 taças, 7 flagelos, 7 trombetas. Tudo isso são derramação ou derramamento da ira de Deus sobre a terra. Quando isso acontecer, todos os poderes serão abalados. Todos os poderes da natureza vão ser abalados. Nós vamos poder acompanhar um pouquinho a Apocalipse hoje. Se os irmãos também depois puderem acompanhar em casa, ler o Apocalipse agora vai ficar mais fácil de você entender. Você vai ver que toda a natureza vai sofrer. E como consequente, o ser humano também. Então, pensando nisso, Cristo olhou para a igreja. E por que para a igreja? Porque a igreja vai ser de tamanha forma que comoveu o coração de Deus. Porque Ele está agora de dentro e vai intervir com quem? Comigo, com você. E essa intervenção tem a ver em dizer: Pai, vamos guardar a igreja, a minha noiva. E o que a noiva tem que fazer para ser guardada? Ela tem que se santificar, ela tem que se separar. Porque não é assim que a noiva faz para o seu casamento? Ela se purifica, ela se prepara. Então nós estamos vivendo um momento de preparação. Como me preparo, pastor? Conhecendo a palavra, porque conhecereis a verdade vos libertará. Sendo livre daquilo que te escraviza, você vai ser livre para aceitar o seu noivo e viver com o seu noivo. E aí nós entendemos então que a igreja vai ser guardada porque ela é a noiva. Aí nós lembramos que Jesus em vários momentos falou sobre parábolas, inclusive parábolas que refletem sobre a volta dele. Por exemplo, a parábola das virgens. 10 virgens estavam se esperando o que ali naquele lugar? A noiva. Fala comigo aí, vamos lá, igreja. A parábola das virgens. As virgens estavam esperando a noiva? Não, ela estava esperando o noivo. Por que ela esperou o noivo? Porque o noivo saiu e não comprou nada? Então o noivo saiu para buscar a noiva e ia retornar. E ao entrar para dentro de casa com a noiva, somente aquelas que estavam preparadas, aguardando o retorno do noivo, com a noiva, iriam entrar para o banquete. Então quem é a noiva? Você não está vendo ela no momento. A noiva ela está distante, mas a noiva é a igreja. Então nesse momento, quando Cristo está falando da 10 virgens, ele não está falando para a igreja, ele está falando para o povo de Israel. Metade de vocês estavam preparados e aguardando, celebrando comigo, mas metade não vai estar, porque não se preparou, porque não aceitou o preparo, no sentido de ter reserva. Só que isso aqui reflete para nós, que nós podemos estar no meio da igreja e não ser igreja nesse sentido de ser noivo, ser alguém que só está guardando a vida de Cristo e não se preparando como noivo. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós precisamos olhar para os dois lados, como judeu, mas também como gentil que quer alcançar pela graça. Porque depois de sermos alcançados pela graça, a aceitarmos essa graça, fazemos parte do corpo de Cristo, somos chamados de quê? Igreja. Olha, então não porquê, né, dessa palavra ser tão ao mesmo tempo explicativa, simples, mas para que o povo entendesse. Porque o povo judeu entendia de casamento muito bem, porque casamento para eles é algo muito grande, muito festivo, é maravilhoso, é algo que, para nós, daqui dessa região nossa do Brasil, quando falamos do Ocidente, nós não temos a visão do casamento judeu, nós temos a visão do casamento tradicional aqui. A noiva está, o noivo está lá, vem para a noiva, casa, vamos ali para uma festa. Lá não, são 7 dias de festa, né? Nós temos ali na bodas de Caná que o vinho acaba e todo mundo se desespera, todo mundo assim, dos bastidores, não dos convidados. E Jesus entra e ensina nos bastidores e postam água em vinho para que a festa continue. Então tudo ali são sinais. Veja que em todo momento a Bíblia vai trazendo sinais
quem é noivo? A igreja. Mas pastor, você está batendo nessa tecla de noivo, igreja e noivo. Porque eu preciso que você entenda que você não é só igreja, você é noivo, você não é só noivo, você é igreja. E se você é igreja, você vai ser poupado da grande tribulação. E se você é noivo, você vai viver algo especial. O que é a noiva aguarda? O noivo. Porque no casamento judeu, o noivo está dentro de casa. O noivo está dentro da sua casa. Quando chega a notícia de que a noiva já está pronta, ele sai ao encontro. Verdade? Mentira. Ele não é avisado. Quem tem que se preparar? Ele só sabe que o dia está determinado. Por exemplo, vamos dizer assim, hoje nós estamos na quarta-feira. Vamos dizer que o casamento vai ser quarta-feira que vem. Quem é que está pronto quarta-feira que vem? O noivo ou a noiva? Porque o noivo já está em casa. Ele já está preparando a casa, ele já está preparando o quarto, ele já está preparando a sala, porque o noivo sai da sua casa para buscar a noiva na casa de quem? Dos pais. E traz ela para a sua casa, para dentro da casa dos seus pais, vamos dizer assim. Ou a casa que ele construiu. Então, quando Cristo fala sobre essa parábola, ele está se colocando como noivo, que preparou a casa, Jesus, que preparou o quarto, que preparou o banquete, que preparou tudo, e agora vai ao encontro de quem? Da sua? Não foi isso que ele falou para os discípulos? Vou para lá e preparar um lugar, porque não vocês não ser vendidos. Vou lá, preparar tudo que para vocês, e algo mais, e vou retornar. Como um noivo que retorna da sua casa após fazer selar o noivado. Então, explicando para os irmãos. Sou solteiro. Juninho é pai de um noivo. Eu vou até o pai, eu papai a ele e falo: quero casar sua filha. Beleza, vou preparar ela. Então eu vou para casa preparar a casa, já que eu sou o provedor. Eu saio da casa de Márcio Júnior e vou preparar a minha casa para receber a filha dele. Então Márcio Júnior tem que avisar para a filha dele: se prepare porque você vai casar. O que ela vai fazer? É isso que você, como igreja, tem que fazer, meu irmão. Se preparar. Como ela se prepara hoje? Você agora se santificando, se arrumando, se preparando, se adornando, né? Se fantasiando. Mas para quem? Para o mundo? Para o Senhor. Para que quando ele chegar, a noiva já esteja pronta e ele possa pegar ela e levar. E no meio do caminho encontrar com quem? Com aqueles que irão festejar com ele ao entrar para a sua casa onde está preparado o banquete. Então isso é literalmente o que nós vamos viver no arrebatamento. Aí agora nós vamos entrar, pode aproximar mais a tela para cá, subir em cima. Por que eu preparei tudo isso aqui para falar para vocês? Porque olha para você ver, nós, noiva de Cristo, igreja de Cristo, seremos arrebatados. Está aqui, ó, seremos arrebatados. E quando estivermos lá no alto, encontrando com ele, no nosso corpo transformado, após os primeiros, após os mortos ressuscitados, que Paulo deixa isso bem claro, né? O que vai acontecer? Nós estaremos lá no céu, lá em cima da escrita, ó, lá no céu, vamos estar lá no céu. E o que vai estar acontecendo aqui? A grande tribulação. Então, antes de falar da grande tribulação, eu quero falar com vocês: se você se preparar, se você se adorar, se você se santificar para o seu noivo, você vai ser levado. Só que o caminho para onde o noivo preparou o lugar para você e ele despojar é um caminho que não é longo. Mas entre o caminho, no meio do caminho, vamos dizer assim, há um acontecimento. E esse acontecimento é descrito no próprio casamento judaico. Quando o noivo vai buscar a noiva, ele não pode ir vazio. Ele tem que levar o quê? O dote. Dote é coisa boa ou ruim? Apesar que o dote é acertado antes do casamento, mas o noivo tem que levar um presente. Ele tem que levar algo para presentear a noiva. E então, quando a gente olha para aquela palavra ali, ó, tribunal de Cristo, em 2 Coríntios 5,10, pode até colocar a referência, nós vamos entender. Irmãos, entendam isso. Peraí, a igreja está subindo. E no corpo glorificado ela vai passar por um tribunal. Todo mundo já pensa que está o quê? Ruim. Hoje você vai sair daqui sabendo que esse tribunal de Cristo, eu anseio a viver nesse tribunal. Que você vai passear. Quer ver por quê? Vamos à referência. 2 Coríntios 5,10. Olha lá o que diz 2 Coríntios 5,10 sobre o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Vamos ler lá? Porque todos devem comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um, o que é isso aqui?
para receber. Se receber é ganhar. Receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas então bem ou mal. Se você subiu, significa que você se santificou, se preparou, se adornou, se maculou, vamos dizer assim, para viver para este nome. É nesse sentido que eu estou falando, irmãos. É no sentido de, não é que eu não vou casar, não é que eu não vou viver a minha vida terrena. É viver a minha vida terrena, mas pensando no céu, pensando nas coisas do alto, me santificando, não misturando com o mundo, me santificando, preparando, vivendo o Evangelho de Cristo nos ensina a viver, vivendo o que Cristo nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos, amar o Senhor sobre todas as coisas. Isso é preparação, tá? Então o que? Quando nós estivermos perante o tribunal de Cristo após subir em sua igreja e termos nosso corpo transformado, nós vamos receber algo da parte do Senhor nesse tribunal. Mas ele está falando, o que tiver feito por meio do corpo. Por que do corpo? Porque ele é morada de quem? O Espírito Santo. Então é ele quem vai te conduzir a fazer obras boas ou obras ruins? Não. Ele vai sempre te direcionar para obras boas. Mas, como nós somos carnais, e aí Paulo nos exorta lá em Romanos 8, que nós temos que ser inclinados ao Espírito, não à carne, porque todo que é inclinado à carne cai em pecado. Mas aquele que é inclinado ao Espírito, coisas sobrenaturais. Estou falando minhas palavras, né, irmãos? Então, viver tiver feito pelo meio do corpo. Esse corpo pode ser seu corpo individual, como indivíduo, mas também pode ser como igreja, se a gente for analisar. Mas vamos analisar o individual. Ou bem ou mal. Aí, pode voltar para a imagem? Quando você olha para isso, você pensa assim, meu Deus, mas como assim? Só esteja alegre porque você já está lá no tribunal de Cristo. Se você estiver no tribunal de Cristo, significa que você foi arrebatado, que você deve ver cuidar moradas celestiais. Já não está de lugar? Já está meio feliz, já está feliz a vida. Mas aí tem uma coisinha. Tiago até nos exorta que a fé sem obra, ela é morta. Mas a obra com fé, ela é a edificação. Então nós precisamos dessas duas coisinhas. Da fé em quem? Jesus Cristo, nós somos o suficiente Salvador. Mas precisamos também das obras. E que obras são essas, pastor? Essas obras são justamente aquilo que nós fizemos através do que Cristo nos deu. Lembra da palavra dos talentos? Para um deu para outro deu 2, para outro deu 5. E aí cada um fez o que fez com o talento, um só enterrou, os outros multiplicou. O que você tem feito que Cristo te deu para o reino? Eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Eu vou pregar o Evangelho. Pregou mesmo? Porque no dia, muita gente vai se surpreender. Mas e o teu nome eu preguei, o teu nome eu testemunhei, o teu nome mas é patadinha que eu não conheço. Só que isso não é para o tribunal de Cristo, tá? Calma aí. Essa parte aqui não é para o tribunal de Cristo. Mas eu já estou adiantando para os irmãos entenderem. Então eu preciso dessas duas palavrinhas, fé e obra. As duas juntas. Se eu tiver muita fé, eu vou para o céu? Que vou. Mas aí perante o tribunal de Cristo, o que é que eu vou receber? Se eu não tiver obra, eu não vou receber nada. Como você me prova isso? Porque lá em Apocalipse vai dizer que perante o fogo do tribunal vai passar todas as obras. Obras de palha, obras de madeira, obras de metal, de ouro, perdão. E essas obras são obras que você fez com suas mãos. Palha queima? Sim ou não? Madeira queima? E ouro? E prata? E bronze? Muda a forma, mas some, desaparece. Então, se eu fiz pouca obra, uma obra fraquinha, tenho feito lá no tribunal de Cristo, já é sucesso. Mas se eu fiz uma obrinha fraca, não me dediquei realmente, e consegui ainda alcançar a coroa de vida, mas não me dediquei, a obra vai ser de quê? Vai queimar, acabou. Infelizmente, você entra no céu, mas você não tem galardão. Eita, o que é isso? Não foi isso que ele prometeu? Que lá ele nos daria galardão? Então o tribunal de Cristo é para a gente receber galardão. Se eu fiz só uma coisa um pouquinho melhor, mas ainda foi considerada obra de madeira, vai queimar? Vai demorar um pouco mais queimar. Você pode até ter um sucessinho ali com ela, mas ainda vai ser algo que some. Mas se eu fiz obra de ouro, bronze, de prata, de ouro, você pegou a referência? Pode falar. Deixar claro aqui para os irmãos essa parte aí que diz assim: que os crentes menos fiéis não serão condenados, mas receberão pouco galardões
ou tem pessoas que não vão receber galardão nenhum. Mas aqueles que estão aí, dando a sua vida pelo Evangelho, se martirizando pelo Evangelho, levando a palavra ao Senhor, merece ou não merece alguma coisa? Ah, então isso que é obra, pastor. Olha, porque isso não seria injusto, né? Pastor Ronald, é interessante isso aí, porque deixa claro aqui para nós também na Bíblia, que esses galardões serão para os crentes que foram fiéis, ou seja, o infiel não vai receber galardão. Entendeu? Permaneceu fiel, recebeu a coroa, foi arrebatado, eu já vou estar feliz da vida, porque eu estou no tribunal de Cristo. Mas eu vou ficar, não vou ficar porque não vem na tristeza, vou ficar feliz pela vitória do meu irmão. Mas quando eu olhar essa, puxa, eu fui fiel, mas eu não fiz nada para isso. Deveria ter feito mais alguma coisa. Para que não haja esse sentimento, apesar que a gente fala isso, porque nós temos esse sentimento aqui agora, lá na hora talvez a gente nem ter esse tipo de sentimento. O que a gente deve fazer? Fazer a obra. Buscar ser útil na casa do Senhor e na obra do seu reino. Sermos parte da videira verdadeira, estarmos enxertados nele, para que nossos ramos floresçam e frutifiquem, para que esses frutos também permaneçam. Não é assim que a palavra diz? Vai que você dê fruto e seus frutos permaneçam. Muita gente vai dar fruto, mas o fruto vai murchar, vai morrer. Mas a pessoa vai permanecer fiel, como o pastor falou, vai receber galardão? Não, mas vai dar o céu, glória a Deus por isso, né? Mas irmãos, nós não podemos contentar só em receber o galardão, só receber o céu, não. Nós temos que buscar realmente sermos fiéis e buscarmos termos galardão. Porque isso, quando vamos falar agora humanamente, podemos conjecturar dessa forma, hierarquicamente, quanto mais poder, mais próximo do trono. Quanto menos poder, menos próximo do trono. Um pastor amigo meu, antes de falar, costumava dizer, esse pastor amigo meu não, conhecido meu de quando eu fui jogador da idade da religião, ele falava assim, irmãos, imaginemos, está a casa de Cristo aqui. Quem fez muita obra vai viver longe ou pode acontecer em condomínio? Aí todo mundo, então você quer viver longe do condomínio, você quer viver na periferia? Eu falei, mas eu passava no estado da periferia não. Irmãos, eu estou conjecturando para vocês entenderem. Ele falava assim, quanto menos galardão, mais longe do condomínio de Cristo. Eu falei, não, eu quero morar lá dentro do condomínio. Se puder ser vizinho de Cristo, eu quero ser. Então faça a obra. Não seja só fiel não tenha só fé não. Tenha fé com obras para passar. Tem um versículo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, muito importante, que diz assim: portanto, não julguem ninguém antes da hora. Isso é um tribunal de Cristo, não é para as pessoas julgarem as outras. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final. Quando o Senhor vier, Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Então é mérito. Se é mérito, aí já não é pela graça, é seu esforço. Por isso que a gente tem uma frase que fala assim: o céu nos é tomado à força. É nos é tomado no sentido de destruir. De eu ter um galardão, tem que ser tomado ali à força, no sentido de força de quê? De trabalho no reino do Senhor. Então assim, vamos comparar aqui, por exemplo, o nosso pastor, que agora está aí todo corredor, né? Está participando de maratonas. Ele inclusive falou que ele viu algumas pessoas recebendo, então ele ficou assim, só com a medalhinha, pensando, puxa, eu poderia falar naquele meio. Mas ele participou, ele chegou, teve um bom tempo. Ou seja, ele ganhou, mas não ganhou o maior prêmio. Você quer ganhar pouco, você quer ganhar muito? Quer ganhar muito, lá no céu, então, meu Deus. Então isso que é o tribunal de Cristo. Certo, irmãos? Alguma dúvida? Então entenderam o que é o tribunal de Cristo? Quando alguém fala com você assim, a igreja não vai passar pelo tribunal de Cristo. A igreja é a primeira a passar pelo tribunal, porque justamente a honraria. Sabe o que é isso? Imaginemos, nós vamos entrar numa festa. Antes de entrar nessa festa, você está com a sua roupinha, tudo bem, roupinha do congresso, né? Literalmente a roupa do congresso. Vou chegar lá no céu. Tire minha roupa transformada. Vamos dizer que essa seja o meu corpo glorioso. Mas chega na portinha para entrar para a festa, tem um tribunal para me dar uma honraria. Aí eu vou sentar onde no meio dessa festa? Perto do noivo ou longe do noivo? Se eu tiver bons status, humanamente falando, eu vou sentar perto do noivo. Não é assim que funciona a festa? Quanto mais status a pessoa tem aqui no nosso mundo, é assim, quanto mais elevação e status que a pessoa tem, mais próximo do dos poderosos. O Senhor também precisa assim. Esse é o momento de separação só para isso. Todos vão participar do banquete.
Mas alguns vão sentar mais perto de Cristo, outros mais distantes por conta da honraria. E isso é justo? Claro que é justo. Quer dizer que alguém, por mais que você também foi fiel, mas alguém foi fiel também como você, mas trabalhou muito mais que você não merece ganhar mais. Então, assim, nosso Deus ele é justo. Só que isso vai fazer com que Cristo olhe para você e tenha diferença? Jamais. Que é isso, pastor? Então, por que vai ter isso? Para que você entenda que quando ele promete alguma coisa aqui, ele cumpre nada. Não foi isso que ele falou? Pode falar de novo. A correção é isso. Eu acredito também que vai ser assim. Primeiro o Senhor vai corrigir a sua igreja, vai trazer o julgamento primeiro, para a nossa igreja. E a morte depois. Tá vendo? Entendeu certinho, isso mesmo. Mas a igreja ainda tem uma quem, né? Vai passar pela tribulação. Então ela já está livre de viver o que o mundo viverá. E aí, velho, passamos pelo tribunal de Cristo, recebemos nossas honrarias. Eu espero que vocês Pode falar. Ali vai gerar uma dúvida. Nessa seta da subida que nós estamos subindo, o arrebatamento da igreja. Nesse caso aqui, é o que está esperando a igreja, que a gente ouve muito e é uma das setas que a gente precisa bater sempre. A igreja está esperando a trombeta tocar. Foi bom você tocar nesse assunto. Entendeu? Isso é bom ficar fixado na nossa mente, irmãos. Estamos esperando a trombeta tocar. Ela não vai tocar para nós. A trombeta não vai tocar para a igreja. A trombeta vai tocar para os mortos, para que os mortos ressuscitarem, os mortos se levantarem. Aqui por quê? Aí eu fiquei maquinando isso na minha mente e foi algo que foi saindo aqui. Se a trombeta tocar para nós, vai dar tempo de todo mundo se preparar para subir. E a Bíblia diz que ele vai vir no abrir e fechar de olhos, e ele não vai avisar porque ele vai vir como um ladrão. Se a trombeta, já viu que tem pessoas que fazem até gracinha, vídeos lá no TikTok, no Instagram, a trombeta está tocando, a pessoa está dormindo, levanta desesperada, corre para a janela, corre para a porta, a trombeta está tocando, Jesus está voltando. Se essa trombeta tocar, isso é um alerta. Se é um alerta, então vai desmerecer aquele que lutou o tempo todo e se preparou. Para ser de surpresa, ninguém vai fazer. Então é deixar claro que não vai tocar trombeta. A gente usa muito, e eu, irmão, já usei muito em ministrações, A trombeta vai tocar. Então eu sei que é algo que eu cresci ouvindo isso, que a trombeta ia tocar e a igreja será arrebatada. Inclusive tem até a música que fala, a trombeta tocou, quem ficou. Só que essa trombeta que tocou não foi para mim, para você como igreja. Paulo disse que isso vai ser para quem? Para que os mortos ouçam, ou seja, no mundo espiritual, não está aqui. Não, está no mundo espiritual. Ouçam, ressuscitam, sejam então levados primeiro. Ressuscitem primeiro e serão recebidos por Cristo na altura. Mas ao mesmo tempo que eles estão sendo ressuscitados, a igreja vai abrir e fechar também está junto com eles. É bom, Lázaro, até colocar a referência aí para isso ficar fixado entre os irmãos. Ótimo. É 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, mais 52. Aí você pode ler para nós. Então, 52, isso, vamos ver lá. Então, o que diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Aí ao mesmo tempo, mas só que você não vai ouvir a trombeta, porque essa trombeta lá em Apocalipse, ela não é a trombeta que a gente pensa assim, aí tem gente que confunde, mas essa trombeta é a última trombeta. Não é a última trombeta. É porque na cronologia bíblica, a última trombeta ali é no sentido de a última coisa acontecer para que haja arrebatamento. Porque a igreja vai ser levada, gente. A igreja não vai ficar aqui para viver as outras coisas. No meio do processo, lá tem um monte de igreja de dentro do santuário. Ei, espere! Tem que ser lá os 144 mil antes de soltar os poderes da terra para que tudo seja abalado. Então, tipo assim, é um processo que está acontecendo. Só que nós temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. E quando nós estamos vivendo esse tempo aqui, Deus tem um tempo que é fora dessa realidade, que Ele está ao mesmo tempo no passado, está no presente e também está no futuro. Aí isso deixa a gente bem confuso. Mas por que a última trombeta vai tocar? Se a última trombeta lá é Apocalipse, é dentro da grande tribulação. Só que olha o momento que nós estamos vivendo.
a igreja subir. Gente, lembra disso que eu falei semana passada? O anticristo, quando for se revelar, vai ser o seguinte: a igreja subir, o anticristo se revela. A igreja está subindo, mas é bem cavalando, vivendo o que nós vamos falar agora, e aqui embaixo começa a tribulação. Então, tudo ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo parece que lá em cima nós não vamos viver nada do que eles estão vivendo. Parece que vai ser algo tão assim, que quando a gente voltar para poder vir como Cristo guerrear, a gente vai assim: nossa, já aconteceu isso tudo na Terra. Porque o tempo é diferente. Volta para lá para a imagem, mas vai fazer um favor. Entenderam o tribunal de Cristo? Pode falar, mano. Aí é a segunda ressurreição que nós vamos falar já. Só vou adiantar um pouquinho. A primeira ressurreição, a própria palavra diz: benditos são aqueles que participam da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição é para o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro que vamos estudar agora. A segunda ressurreição vai ser para outra coisinha que nós vamos entrar já. Então, o tribunal de Cristo, galardão, honraria, preparação para o grande banquete. Então você subiu ao céu, encontrou com Cristo nas alturas, foi levado para as nações celestiais, e lá você vai aparecer, vai se apresentar no tribunal de Cristo, recebeu as suas honrarias, e em seguida vamos viver as portas do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Por favor, coloque essa referência, que isso é maravilhoso. Igreja, entenda isso como algo muito esperançoso, maravilhoso. Tem isso queimando no seu coração como uma chama de esperança, para que você viva isso. Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se o quê? Então não quer dizer que a igreja está pronta, que a igreja já está pronta. Ela não está mais se preparando, a noiva já está pronta. Ou seja, o noivo saiu ao encontro da igreja, chegou de surpresa na casa do pai da noiva, o pai da noiva que o pai dela não está pronta. O casamento é do pai, o casamento é de quem? Da noiva. Então quem tem que pedir, quem tem que estar pronta? Aí, a noiva. A noiva estando pronta, vai ser levada para a casa do noivo, onde receberá um grande banquete. E é nesse banquete que eu quero estar com os irmãos participando. É uma alegria que a gente não tem como mensurar, mas imagina. Tem pessoas que passaram 7 anos de banquete. 7 anos. Por que 7 anos? Porque o que vai acontecer durante a terra durante 7 anos mesmo? Faz sentido, faz? 7 anos de festa? 7 anos, gente, é medo demais, meu Deus. 7 anos de você festejando e se alegrando, esquecendo as outras, porque às vezes você não vai lembrar, se alegrando na presença do Senhor, vendo a glória do Senhor de tal forma, vivendo ali nas mansões celestiais, para voltar para a terra lá, Lázaro. E lembrando que a igreja já está pronta, não está se preparando, ela está se preparando agora, está se arrumando, está se santificando, está se cuidando. Como eu disse na semana passada, a noiva, quando ela vai casar, ela vive um momento mágico. É massagem, é uma alimentação diferente, é um mexer de cabelo, é uma maquiagem, ou seja, ela se prepara. Quando a gente compara isso paralelamente ao que nós devemos como cristãos fazer, literalmente, o que eu tenho que preparar? Meu corpo, porque o meu corpo é morada do Espírito Santo, e se ele está habitando em mim, ele santifica a minha mente, santifica o meu coração, santifica os meus lábios, para que eu esteja cada dia preparado como uma virgem para o seu esposo, como a igreja estará. E aí vamos para a bodas do Cordeiro. E enquanto estamos vendo toda essa maravilha, o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, coisas maravilhosas, na terra eu expliquei semana passada. Nós teremos então aqui a manifestação do anticristo, os 3 anos e meio de falsa paz, e aqui no meio se levantam 144 mil do povo de Israel selados por Cristo. Nós vamos olhar já no Apocalipse porque isso aqui, que vão apregoar o Evangelho a todas as nações, inclusive Israel, e aí então vão começar a ser perseguidos. E nesse momento aqui, que eu falei com vocês, lembra que eu falei do tempo? Existe o terceiro tempo ainda? Mas na tribulação haverá o terceiro tempo. E nesse terceiro tempo, a união da igreja, ou a união religiosa, vai ser tamanho que Israel, que não permite nem a gente, que é gentil, pisar no direito ali nos lugares sagrados, que tem aquela guerra ali com os muçulmanos, por causa daquele mundo das lamentações, tudo aquilo, vai permitir que o anticristo faça aquilo que somente o sacerdote podia fazer.
sacrifício é oferta. Mas aí, quando Israel acorda, não tem errado, ele não deveria ser o sacerdote da tribo de Levi. Quando alguém, um remanescente, começa a questionar, aí vem 2, aí vem 3, aí vem 4, aí começa a ter uma rebeldia, uma revelação. E essa revelação vai fazer com que o anticristo coloque todas as nações contra quem? Israel. Por que Israel? Porque foi ele que Cristo, que ele vai ser o principal motor para a união do poder político, religioso e também financeiro para com o anticristo. Não é que Israel vai dar poder, ele vai fazer parte, mas ele, como a menina dos olhos do Senhor, aquela que o Senhor separou para si, mas não rejeitou o seu filho, ainda Deus tem um motivo de querer salvar Israel, porque ele ama Israel, assim como ele ama a igreja. Mas ele vai poupar a igreja porque a igreja aceitou ele antes de Israel. Então, como Israel não aceitou, vai viver a tribulação. Aí vem o que a Amanda me perguntou. Mas em qual momento aqui vai acontecer os infiéis vão viver como? Nesse momento aqui, a partir daqui, ó, nas 3 anos e meio de guerra, vamos em Apocalipse. Acho que é Apocalipse 9, pastor. Cadê a Bíblia que o senhor me emprestou? Deixa eu pegar aqui. Que eu vou pegar a referência rapidinho para passar para os irmãos, para ficar uma coisa bem clara, bem explicadinha, para os irmãos entenderem e não ficarem com dúvida a respeito do que eu estou falando nessa parte aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tá. Apocalipse 9. Tá. Apocalipse 7, perdão. Apocalipse 7 vai dizer assim. Apocalipse 7, 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de quem agora? De Deus. O primeiro trono foi o quê? De quem? Jesus Cristo. Cristo. Agora, esses segundos aqui vão estar diante do trono de Deus. Olha a diferença. O tribunal de Cristo é tribuna. Tribuna é algo que você vai julgar. O trono de Deus é algo que já está além disso aqui, além da tribuna. Eles vão estar diante do trono. Então, é como se eles já tivessem a honra de estar diante de Deus. Não é nem passar pelo julgamento, eles já vão estar diante de Deus. Por quê? Porque, segundo o anjo que falou, que fala com João, eles branquearam as suas roupas no sangue do Cordeiro. E qual momento? Na grande tribulação. Então, quem passar pela grande tribulação e ainda conseguir permanecer fiel, porque vai entender que aquilo não é algo natural, é sobrenatural, vai ter lucidez, ainda que, como eu expliquei semana passada, o Espírito Santo não vai estar aqui para convencer o homem do pecado, do juízo, mas pela força do juízo e pela ira de Deus, de tudo acontecendo, eles vão lembrar: nossa, mas peraí, que Apocalipse fala sobre isso. Que o céu escurecerá, que o sol não dará a luz, que a luz sumirá, que as estrelas cairão do céu. Meu Deus, essas guerras estão vindo. Não, isso é sinal da volta de Cristo. Aí eles vão acordar e vão voltar para a presença do Senhor. Mas, além deles, o povo, os 144 mil do meio de Israel, começará a profetizar e serão perseguidos. E aí tem as 2 testemunhas, que eu vou falar já. Tudo isso é a grande informação. Estou resumindo aqui só para os irmãos entenderem. Então, ó. No capítulo 7, o texto diz até assim, na versão da Bíblia, que fala assim: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Mas na igreja vai ser salva. Mas olha para você ver. Eu vou ler rapidinho. E depois dessas coisas, vi quando 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol na nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dados o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos assinalado a testa dos servos do nosso Deus, ou até estejamos selados os ungidos de Deus em algumas versões. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, quando a gente fala que o início do
texto e depois vamos ao final do texto, nós entendemos que quem vai branquear as suas vestes? O povo de Israel. Mas para branquear as vestes na tribulação não vai ser guardado na tribulação, porque a igreja não estava festejando, né? Mas aí no segundo tempo, aí, ó, os 3 anos e meio da grande tribulação, que caberá a falsa paz, é isso que vai começar a acontecer. Então, vai surgir as duas testemunhas, né? Que inclusive nós vamos ler já. E aí eu quero resumir um pouquinho para passar para os irmãos. E aí nós vamos ver, ó, as duas testemunhas. Apocalipse 11. E foi dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou longe e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa o ar que está fora do templo, e não esses, ou seja, o ar que não é para ser medido, só o que estava aqui dentro do templo. Porque foi dado às nações e pisaram a cidade santa por 42 meses. O que é 42 meses mesmo? 3 anos e meio. Isso é bíblico. Não estou eu inventando. Se você pegar aí 42 meses, multipliquei e divide por 12, 3 anos e meio. 48 meses são 4 anos, 42 é 48 menos 6, então 3 anos e meio. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1267 dias, vestidas de pano de saco. Essas testemunhas, gente, são 2 pessoas que vão se levantar com poder e autoridade, como os profetas da antiguidade, para fazer coisas maravilhosas. Inclusive, alguns vão se levantar contra elas, dizendo que são falsos cristos. Porque o inimigo vai, o anticristo vai se colocar como Cristo, então ele vai tentar fazer que tudo aquilo que é de Cristo seja falso. E tudo que ele quer falso que é dele, seja verdadeiro, inversão de valores. Continuando o texto, vai dizer no versículo 4: essas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja hoje. Ou seja, quem deixa essas 2 testemunhas vai sofrer. Ou seja, 144 mil selados para não morrer, para poder pregar o Evangelho. Mas alguns morrer no sentido assim, gente. Não é não morrer, assim, vão viver situações, meu Deus do céu. Vão viver situações adversas mesmo, porque vão pregar como pregava assim nos primeiros anos da igreja. Onde João, por exemplo, foi jogado num caldeirão de óleo, mas Deus preservou ele, não morreu. João, que está na linha de baixo, antes da linha de baixo, vocês sabem disso, né? João foi jogado num caldeirão quente, de óleo quente, e não morreu. Aí que o imperador falou: não posso deixar esse homem dessa cidade, não. Esse homem é um milagre, viu? Se eu começar a falar que ele sobreviveu a isso aqui, eu vou pegar, eu vou perder todos os meus seguidores. Porque os imperadores da época têm um culto para si mesmo. Então ele faz o quê? Tranca de uma grande parte, mas achando que fica mais jovem. E aí, João tem o testemunho aí do Apocalipse para nos fechar, para a gente ser alertado por Cristo. Então continua, né? Elas têm poder para fechar o céu, para que não chove nos dias da sua profecia. Lembra o quê? Elias, né? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo estará a guerra e as vencerá e as matará. Ou seja, essas 2 testemunhas serão vencidas pela besta, que faz parte da trindade do anticristo. O anticristo, o falso profeta e a besta. E aí o que acontece? Elas vão morrer e vão ficar com seus corpos expostos durante 3 dias, assim, ó, e todo mundo rindo e festejando porque elas foram mortas. Porque para o mundo eles são falsos profetas, mas para Deus são 2 testemunhas. E aí no terceiro dia, o que vai acontecer? Olha o que diz o texto. Versículo 8: e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, o Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto nos sepulcros. Olha que crueldade, vai deixar lá apodrecer. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, dizendo que matamos as grandes testemunhas. Por esses 2 profetas porque tinham atormentado esses 2 profetas. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo do Senhor entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande terror sobre os que o viram. Como eu disse, era a ressurreição na frente do coração. Ressurreição do nosso Jesus, nós estamos vendo. Olha aqui. Depois de 3 dias e meio, exposto em praça pública, eles vão voltar à vida. E quem vê vai ficar o quê? Espantado. Mesmo assim, não vai crer que é poder de Deus. Está entendendo, amada? Como eu te falei semana passada, que a comunidade vai chegar de tamanha forma à humanidade, que mesmo diante de todas as provas de que Deus já levou a igreja e de que tudo que está acontecendo na terra, no céu, no mar, no ar, como a humanidade, são sinais
a ira de Deus, Deus julgando o mundo para que o mundo realmente ainda tenha uma segunda chance de se converter e voltar para os caminhos do Senhor, e o povo ainda falar, não, isso é não. Isso já aconteceu desde o princípio, vem acontecendo há muito tempo. Esse é o pensamento de quem realmente não está se importando com a volta de Cristo. E aí? E depois daqueles 3 dias e meio, vindo espírito de vida vindo do Senhor entrou neles e puseram-se de pé sobre os pés, e veio um grande temor sobre os que viam. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe para cá. E subiram ao céu de uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Ou seja, todo mundo vai ver isso acontecendo. Vai ser noticiário, gente. Se todo mundo vai ver, os seus inimigos, quem é o inimigo? O anticristo, a besta, os profetas, todas as nações que estão contra Israel. Então isso vai ser até televisionado, vamos dizer assim. Que 2 pessoas que estavam falando que Jesus vai voltar de novo, que tudo está acontecendo, é o fim do mundo, vão ressuscitar em plena praça pública depois de 3 dias e meio, vão ser assuntos ao céu, todo mundo olhando, e vai todo mundo acreditar? Não. Porque é o sinal que a besta fará e enganará muitos. A besta, o anticristo e o falso profeta, eles têm poder de convencer o mundo com os feitos semelhantes ao que Cristo fez. Eles vão parar, eles vão purificar, eles podem até ressuscitar, momentaneamente, inclusive, mas como aqui não. Mas como isso já vai estar pacificado na mente da população, daqueles que não conseguem enxergar mais a verdade, eles vão continuar sendo enganados. Mas isso só vai ser alerta para quê? São sinais para aqueles que permaneceram fiéis na grande tribulação, receberem o seu novo galardão, que é estar diante do trono de Deus. Então, assim, eu não quero passar por isso aqui não, para poder ver isso aqui, para que realmente Jesus está voltando, e eu me converter, e eu quero aceitar Jesus não. Eu quero aceitar Jesus hoje para não viver tudo isso. E aí vem o 7 da promessa, que já não vou entrar no detalhe aqui, que vai falar um pouco sobre algumas situações, que Apocalipse 12 vai falar sobre Israel, quando é perseguido pelo inimigo, e depois vai falar um pouco sobre as bestas, e aí vem aqui, 14. O cordeiro dos seus inimigos no monte Sião. Aqui vem aquilo ali. Então, beleza. Os poderes do céu estão sendo abalados. Mas antes de começar a cair pedra, a cair enxofre, a cair estrela, o Senhor cede o povo de Israel, nesse momento aqui, 144.000, para pregoar o Evangelho. E nesse período aqui também levanta as 2 testemunhas que nós acabamos de ler. Mas em quantas outras ações? Muitos ainda estão crendo em Jesus. Por que vão crer? Porque nesse momento aqui que a igreja foi arrebatada, os que estavam na igreja, mas que não estavam realmente fiéis, que não estavam realmente preparados, eles vão abandonar. Opa, a igreja foi embora. É o que a gente fala lá naquela música. Onde está aquele povo glorioso? Quem vai falar isso? É a proteção, não o mundo, não. O povo vai falar assim: nossa, por que o povo foi embora? Nossa, você está tentando acreditar? Mas quem é cristão vai entender na hora. Minha mãe foi, meu pai foi, meu esposo foi. Vai se acordar. Então, dentre aqueles que permanecerem fiéis, não adorarem a besta, não aceitarem sua marca, eu não estou falando do povo de Israel, eu estou falando também das outras nações. Eles também vão receber justiça no final. Mas aí, nesse período da falsa paz, não haverá essa manifestação tamanha. Mas como nós sabemos, nós não vamos estar aqui. Mas como se saberá que eles estão nesse meio aqui? Aquilo que eu falei semana passada, o sinal da besta vai te permitir andar para lá e para cá, comprar, viajar. Quem não tiver isso, vai poder fazer isso? Então, automaticamente você já sabe que essa pessoa é de quem? É alguém que entendeu que a besta e o anticristo e o falso profeta não são de Deus. Então ela vai fazer o quê? Eu não vou aceitar o sinal da besta. Pode até não vamos dizer assim, não aceitar Jesus no primeiro momento, mas já vai entender que isso não é algo bacana. E aí, se essa pessoa permanece durante todo esse período aqui e chega aqui, será que quando essa pessoa vê as guerras, os poderes do céu sendo abalados, ela vai voltar atrás? Não, ela vai continuar permanecendo fiel, porque ela vai ver que a guerra só vai crescendo, que tudo que está ali em Apocalipse só vai aumentando, os 7 flagelos, as 7 taças de Deus, os 7 selos, aí chega as 2 testemunhas que vai ser morta, vai ressuscitar, está tudo na Bíblia, gente. Está tudo aí na Bíblia, não tem como nesse período aqui o povo olhar para a Bíblia e falar: não, isso está acontecendo. Só que tem um
vai escurecer. Ah, que legal, o céu vai escurecer. Mas Deus vai olhar e falar assim: Senhor, o teu Espírito não está aqui mais. Mas isso tudo que está acontecendo me faz entender que é o teu juízo. Então, ser convertido pelo juízo é pior do que ser convertido pela graça. Me prova isso, pastor. Israel, durante 40 anos no deserto, antes de entrar na terra prometida. Por que Israel não entrou? No primeiro momento, rebeldia, idolatria, levou consigo costumes que não era que o Senhor queria para eles. A terra prometida simbolizava o céu, gente. Presta atenção. 40 anos, uma geração, como diz na própria palavra do Senhor, o povo ficou rodando ali e rodava. E nesse período, o povo permaneceu fiel? Não. E o Senhor queria purificar aquele povo para que quando eles entrassem na terra, eles tivessem um poder fora de si para vencer os inimigos que já estavam onde? Na terra. E mesmo depois de 40 anos, quando Deus diz: agora eu vou deixar o meu povo entrar na terra, o povo entra e faz o quê? Vamos pegar esse inimigo aqui. Não foi assim que aconteceu? Casou com filhos do povo de Israel, com filhos ou com filhos de outras nações, que o Senhor disse que não ia para casar. Ou seja, o povo não permaneceu fiel. Então, vinha sempre o juízo de Deus sobre Israel. Como Deus vai apresentar esse juízo? Através das guerras. Sim ou não? Toda vez que Israel pecava, quem é o povo que mais era maior? Israel. E isso, os filisteus, os amalequitas, inclusive o filho de Davi, né? Mostra que os filisteus eram um povo terrível. Você vê que os inimigos do povo de Deus eram nações pequenas, gente. Não eram nações grandes, não. Eram nações que, quando você vai olhar a numerologia de gente, Israel podia enfrentar eles assim, derrotar. Mas o que Deus fazia? Colocava neles uma força e tirava a força de Israel. Aí que Israel ficava sob o jugo daquele povo. Jugo é juiz. Por que Deus permitia esse juiz? Para ver se o povo entendia. Não, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Então, esse é o tipo de juízo. Deus já estava preparando o povo para entender que quando a grande tribulação vier, vai ser novamente esse tipo de juízo que vai fazer o povo acordar para voltar para os caminhos do Senhor. Porque hoje o que faz você e eu estar nos caminhos do Senhor? É o juízo do Senhor ou a graça? Através de quem? Jesus Cristo e Espírito Santo que nos convence de pecar com Jesus. Olha para você ver que maravilha. E por que o povo de Israel não vai viver isso aí? Porque eles ainda não aceitaram Cristo. Não aceitaram o Espírito Santo. Eles creem em Jesus Cristo como um profeta. Creem no Espírito Santo, sim, mas eles não creem que Ele está no nosso meio de questão, em nós, e através de nós. Porque para eles o Pentecostes foi só um momento. Para nós é um momento de participação do Espírito Santo na terra de uma forma que está até hoje. Derramou, foi derramado. Algo que é derramado tem como voltar atrás? A gente bebeu, né? Não tem como chamar mais pelo leite derramado. Então, se for derramado, o Senhor vai voltar atrás. Mas o povo de Israel pensa, cara, derramou naquele momento. Não, antigamente, antes disso, realmente, o Espírito era derramado assim, por momentos. Em Salomão, em Sansão, em Davi, e outras pessoas. Mas aqui, a partir do Pentecostes, toda a carne, toda a terra, Joel, inclusive, profetizou sobre isso. Voltam para cá. Então, nós temos tudo isso acontecendo aqui. E aí nós temos os 144 mil, temos aqueles que não aceitaram adorar a Deus, que não aceitaram a marca da besta, que estão aqui, lutando e vivendo todos os sinais. Dia após dia, vivendo rumores de guerra, fome, peste, perseguição, e gente morrendo. E aí o que acontece? Chega um tempo que isso vai se tornar tão forte, mas tão forte, que a palavra diz que o povo vai pedir a morte não vai estar mais aqui. Porque o anjo derramará uma taça em que tirará o poder da morte de fazer com que você morra. Você não quiser, não está repreendido a Jesus. Por isso tem que ficar no morro. Então eles vão tomar as pedras, caiam sobre mim para que eu morra. As pedras vão cair, eles vão ficar tudo de mim. Vai tudo para quebrar. Não morre. Por quê? Juízo. Então eu não quero ser afastado pelo juízo, eu quero ser afastado pela graça. Você quer falar alguma coisa? Por isso que alguns até levam os dias a qual nós estamos vivendo, a obra de Deus de forma relaxadamente, e pensa assim, nossa, vai ter a segunda vinda, eu vou ter uma segunda chance. Só que eu costumo dizer, gente, se com o Espírito Santo aqui, nos ajudando quando o medo vem, quando as dores vêm, é difícil, você imagina quando ele não se manifestar. As dores, as tribulações, os medos, as provações estiver batendo e a gente sentindo na carne viva. Porque eu até uso a expressão aqui para entender um pouco
Quando a gente vai orar, não vem aquele medo, a gente, o sangue de Jesus tem poder, o Espírito Santo me ajuda aqui, e aquele medo já é estanado. Imagina quando você estiver enfrentando o medo frente a frente e não tiver quem tire ele de você. Ou quão terrível será. Aí tem muitos que levam hoje em dia a obra de Deus e falam assim: não, se eu não for na primeira vinda, tá tudo bem, tem a segunda. Eu não quero estar aqui, como já disse, não quero estar aqui quando esse dia chegar, porque tenho certeza que vai ser terrível. Terrível. Por isso que Paulo diz, né? Dias terríveis sobreviver sobre a terra. E aí nós temos que fazer o quê? Agradecer a Deus e nós, como igreja, seremos culpados. Eu faço você lembrar qual é o salmo que fala sobre quando o povo reclama? É o salmo 123. Deixa eu ver aqui. Oração, não. 127 fala, estávamos com quem sonhavam. 126. 126. Oi, irmãos, vou ler rapidinho 126 só para você ver. Escute o que eu vou ler. Quem está escrevendo isso não sou eu, irmãos. É o povo que estava vivendo o juízo de Deus na Babilônia. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. E realmente grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faça-nos regressar outra vez no cativeiro, Senhor, com os correntes do sul. Se bem na conhecerá em alegria. Aquele que leva preciosa semente andando chamando, voltará sem dúvida, com alegria trazendo consigo seus mãos. Isso aqui é literalmente o que vai viver o povo que vai estar amando quando Jesus voltar pela segunda vez. Porque Jesus voltou até agora, gente, nesse período que eu estou ouvindo aqui com vocês, que nós estamos estudando, não. A igreja que foi arrebatada. Jesus não voltou, não. A igreja foi arrebatada e encontrou com ele nos ares. Os mortos ressuscitados encontrou com ele nos ares. Participamos agora do tribunal de Cristo, recebemos galardão nos ares. Estamos agora vivendo o banquete de Cristo entre nos ares, ou melhor, nos céus. E a igreja está aqui, a igreja está aqui, misericórdia. E o povo está vivendo isso aqui, os israelitas e aqueles que não permaneceram fiel para ver o arrebatamento. Mas quer dizer que eles não vão ser. Quer dizer então que na grande tribulação não vai haver arrependimento, não vai haver salvação? Mentira, vai haver sim. Eu provo aqui para vocês que aqueles que não aceitarem a marca da bênção, aqueles que não se curvarem diante do falso profeta, do anticristo e da bênção, vão ser galardoados. Como? Se permanecer fiel, vai ter a coroa da vida. Essa frase não é para você como igreja, é para quem estiver na grande tribulação. Permanecer fiel é um lar. Não, gente. Pensa comigo esse povo que estava aqui lá na Babilônia, que esse povo estava sofrendo. 70 anos. 70 anos vivendo em uma região que não é sua, um país que não é seu, uma cidade que não é sua, uma língua que você não sabe, e sendo escravo. Imagina, o israelita, ele é um povo que sofreu demais. Mesmo assim, não aprendeu com isso. Aí vai viver um sofrimento maior ainda, com aqueles também que não, enfim, não aceitou a Jesus agora, nessa chance como diz a missionalidade. Vamos agora então. Beleza. Aí aqui eu quero falar com vocês. Eu mandei imagem para você? Não, quem tem como. Tá. Aí aqui, vamos dizer aqui, ó, nesse pedacinho aqui, antes de ser aqui, vai haver algo que vai ser o ápice da grande tribulação. Por causa dos 144 mil, as duas testemunhas já ressuscitaram, e também todos os povos de todas as línguas, tribos e nações que estarão falando, testemunhando de Jesus, o anticristo se encherá de tanto ódio contra Israel. Por que Israel? Porque Israel é o sinal de Deus, é a menina dos olhos de Deus. O anticristo não vem por causa da nação brasileira, nação alemã, vem por causa dos judeus, porque ele quer este povo, a menina dos olhos do Senhor, para si. E com isso, automaticamente o mundo todo, porque a palavra já diz, o mundo já o mundo já tem, então é que você faça parte do mundo. Mas ele agora, quando ele percebe que ele está perdendo o poder por conta da influência de Israel, mais uma vez, como sempre, nós vemos ao longo da história, Israel sempre teve influência no mundo, é um termômetro que muitos chamam de Israel, é o termômetro do mundo, o que acontece naquela região, mexe a bala, as estruturas de todo o restante do mundo. Então por isso que vai ser o período mundial ali, a acordo de paz com Israel, para que todo mundo entenda, haja manifestação do anticristo. Então naquele finalzinho ali, o anticristo odiará tanto Israel, tanto o povo de Israel, tanto os judeus, que ele vai juntar com todas as nações para
guerra contra Israel. E isso está lá, eu acho que é Ezequiel, não me lembro direito, mas também Apocalipse vai dizer que é justamente a guerra que fará com que todas as coisas que até que nós estudamos seja algo terrível, irmãos. Terrível, terrível, terrível. Olha só, deixa eu só pegar aqui a referência, para não falar nada fora, né? Se eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. A queda da Babilônia, tá? Os 7 anjos, aqui, então é aqui no 20. No capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 11 seguinte, diz aqui, ó. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Né? Aí tá, eu falo, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. E seguiam os seus exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de vinho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma dura espada para ferir com ela as nações, e ele as reterá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Na veste da sua coxa está escrito: recusei seus senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo campo do céu, vinde agitar-vos a ceia do grande Deus. Mas peraí, uma ceia? Vamos lá, continuar. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e de todos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram sinais com grande enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ar ardente fogo de enxofre, fogo e enxofre. E demais foram mortos com a espada que ia sair da boca do que estava sentado sobre o cavalo branco, e todas as aves se fartavam das suas carnes. Isso aqui é o que vai acontecer quando todas as nações se reunirem no vale de Jezreel, que a gente chama de vale do Armagedon, quando todas as nações da terra forem destruir Israel. Quando isso acontecer, Jesus descerá do céu e fará algo sobrenatural. Aí depois vem aqui, ó. E vira esse só a gente não. Aqui vai voltar um pouquinho para trás. A queda da grande Babilônia. Peraí, tem que lembrar a referência. Cadê? Aleluia, exclamação. Eu não vou lembrar a referência agora, mas eu sei que ele vai falar o seguinte, ó. No vale de Jezreel, lá em Ezequiel, eu não vou lembrar a referência agora. Eu até peguei uma imagem, só que a imagem eu não consigo mandar ali para o Lázaro, porque o telefone do pastor, mas eu vou me basear nessa imagem, inclusive, para poder falar com os irmãos. Eu vou dar a referência. Apocalipse 19:19 vai dizer o seguinte: e vi a besta e os reis da terra, meu mulher e seus exércitos para fazer guerra àquele que estava sentado. Tá, beleza. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele. Só que quando a gente fala aquele aqui, é quando na realidade as nações vão estar indo contra Israel. Inclusive o pastor Lamartine Porcela, ele fala que a direção que tem, ele vai falar assim, que os reis vieram do norte para atacar Israel. Se você pegar uma linha, vem em direção a Moscou. Aí todo mundo fala assim, então será que a guerra de Gog e Magog é isso aí? Então é uma nação que vai juntar ali, vai descer em linha reta em direção a Israel, mas quando chegar nesse vale, acontecerá algo sobrenatural. Suas armas, suas espadas, apesar que não vai dar espada, né? A espada não tem para ti, mas o texto diz assim: suas espadas, suas armas serão voltadas uns para os outros, eles se matarão. Como assim? Eles estão indo contra Israel, vão se matar assim. Eles vão, assim como houve a confusão lá em Babel,
que eles não vão saber quem é amigo, quem é inimigo, e vai atirar para tudo que é lado e vão se matar, em vez de você atacar Israel. E a palavra diz que durante 3 dias, 3 anos, coisa assim, 3 dias parece, que vai ficar queimando isso ali, ó, vai ficar queimando em fogo vivo todas as suas armas. Aí, ó, e aí o que acontece? Nesse momento, por que isso acontece? Porque Jesus vai ter descido à terra, aí sim, vai pisar na Monte das Oliveiras, ele se fendará, dividindo, para que haja um terremoto, divida a terra, e com seus exércitos, agora ele vai guerrear contra quem? Contra o povo? Contra a besta, o falso profeta e o anticristo. Então, olha para você ver, quando Israel estiver vivendo o seu momento de falar assim, agora é nosso aqui, mas vamos permanecer fiel agora ao nosso Senhor. Igual Estevão, quando estava sendo apedrejado, viu o céu aberto e viu o Senhor, literalmente, você tem o que vai acontecer com Israel. Apedrejado, estava glorificando a Deus e dando glória ao Senhor. O Senhor vai intervir e não vai permitir que toque em Israel. Olha para você ver. Mas quem de Israel vai ver isso? Aqueles que confiam no Senhor, né? E aí, nesse momento, é aquilo ali, ó, a segunda vinda com os santos e todo o olho o verá. Ah, então é ali que se cumpre que todo o olho verá. Todo o olho o verá. No arrebatamento todo o olho o verá? Não. Quem vai ver? Só a igreja. Mas aqui, quando chegar o fim da tribulação, que chamamos de Batalha do Armagedon, aí sim, tem as referências aí, mas eu não estou conseguindo enxergar. Está pequenininho em Apocalipse 15, 14, 16, 16. Apocalipse 15 e 14. Apocalipse 15 e 14. Vamos ler rapidinho para a gente poder. Eu aqui já está acabando também, mas é só para a gente fechar aqui, que não será uma batalha de falar rapidinho. 15 e 14. Olha como é que diz o texto. Não é 15 e 14. Não. 16. É 16, 14 e 16. Como é que é? É 16, 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse que vem com o ladrão. Isso aqui já descreve justamente a batalha. Aí só que depois você volta a ver. Qual é o outro texto? Zacarias? Zacarias 14, 1 a 3. Consegue abrir aí, pastor? Porque se for puxando a referência lá, vai sumir de novo. Só para a gente ler. Jesus. Zacarias 13. É isso? 13. Não, 14. 14, 1 a 3. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repetirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Aí ficou claro o que eu queria dizer. Então a guerra das nações é permissão de quem? Do anticristo? Não, do Senhor. Porque é Deus que está permitindo que o anticristo manifeste após tirar o espírito consolador da terra, retirar a igreja, e ele vai fazer a bagunça dele. Só que ele acha que ele tem poder de fazer o dever entender. E aí quando ele sairá com as nações para guerrear contra Israel, Deus vai permitir. Isso aí que aconteceu, como o texto diz. Mas chega um momento que Israel vai falar assim: é o nosso fim. O Senhor vai entender. E aí sim, é a segunda vinda do Senhor. Então tudo isso que nós estamos escrevendo vai ser a batalha do Armagedon. O que é a batalha do Armagedon? É então quando a besta, né, o falso profeta e o anticristo se manifestam de tal forma a pelejar contra Israel. Eu tenho uma imagem aqui que mostra literalmente uma guerra. O povo israelita todo adorando e uma guerra acontecendo em volta deles. Metade do povo está morto e outra metade está adorando. Por que metade do povo está morto? Porque o texto aqui mesmo diz, né? Alguns mulheres vão ser forçadas, outras vão ser mortas, mas parte do povo vai ser expulso e parte do povo
vai permanecer na cidade. Esses permanecerem na cidade, vamos dizer assim, são aqueles que o Senhor está guardando. E Ele guardará de tal forma que Ele vai intervir para que na hora que o povo, ou o anticristo achar que pode tocar nesse povo, o Senhor vai, opa! Agora você fez uma coisa que não é minha permissão. E aí o Senhor intervém, desce do céu, com o seu exército, toca no Monte das Oliveiras e a guerra acontece. Ou seja, mesmo que o povo, antes mesmo de invadir Israel, vai mirar entre si e vai se matar, ainda parte da nação, parte dessas nações, seguirão a Israel e farão então guerra contra o povo de Israel. E isso fará com que aconteça a segunda vinda de Cristo com poder e glória. Então a segunda vinda de Cristo não é antes da tribulação, porque antes da tribulação a igreja vai ser arrebatada. Não é durante a tribulação, porque durante a tribulação existem acontecimentos que não estão de acordo com a volta de Cristo. O ápice da volta de Cristo é o quê? A batalha da Armagedon. Porque Ele vai intervir para salvar quem? Israel. Mas e aqueles que permaneceram até ela? Também vão ser salvos. Mas o motivo pelo qual a segunda vinda de Cristo é por causa da igreja? Não, a igreja não vai entrar aqui. É por causa daqueles que permaneceram até ela durante a tribulação? Também, mas é mais por causa de quem? Intervir a favor de quem? Porque agora você vai aceitar Ele. Só na grande tribulação Israel vai aceitar Ele. Lembra que eu falei que Israel só voltava para os caminhos do Senhor quando Deus aplicava o juízo? Isso aqui é a ira de Deus, o juízo de Deus. A grande tribulação vai fazer com que o povo volte ou aceite a Cristo. Aí ele faz o quê? Opa, peraí. Aí por isso que diz: os dias serão abreviados por causa dos. Quem são os santos? A igreja? Não, a igreja não está aqui. A igreja foi levada. Quem são esses santos? 144 mil selados de Deus. Então só esses vão ser salvos? Não. São os selados. Quem são esses? Por que selados? São eles escolhidos e ungidos para pregar o Evangelho. Se tu e você somos ungidos e separados para pregar o Evangelho, lá na tribulação vai ter alguém que vai ter que acordar o povo. Não é assim que Deus fazia para acordar o povo? Vai acordar o profeta? Levantou Isaías, levantou Jeremias, levantou tantos outros profetas para acordar o povo, para voltar aos caminhos do Senhor, para poder reconhecer que Deus é o Jeová, que é o Deus verdadeiro. Só que no dia, ou na grande tribulação, vai ser muita gente. Então por isso 144 mil selados. E aí, o que acontece? Vem essa batalha toda, aí abre um abismo enorme, cai lá dentro do lago de fogo e enxofre, a besta e o falso profeta e o anticristo. Só que repara, vamos voltar lá em Apocalipse, para vocês entenderem de forma visceral, e eu morri porque o meu tempo já foi embora. Quer ver? Está vendo uma vitória de Cristo sobre a besta. Tá? Bom, olha o que acontece. Em Apocalipse 20, vai dizer o seguinte: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Peraí. Jogou quem no lago de enxofre? Volta lá no texto. No 19 diz assim, ó. Apocalipse 19 e 20. Vamos entender, então vamos entender literalmente o que acontece quando Cristo vem e intervém a favor de Israel para que o anticristo, a bênção e o falso profeta não toquem naqueles que foram selados, naqueles que permaneceram fiéis até aquele momento. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o seu sinal na testa e na mão, e a adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais, que demais? As nações que estavam juntos com eles foram mortos com espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, e de todas as aves dos céus se cortavam com as suas caras. Então, 2 habilidades satânicas foram jogadas no lago de enxofre e fogo. Um permaneceu solto. Por quanto tempo? Não se sabe, mas o ensinamento já fala. Em seguida, desceu do céu um anjo com uma chave do abismo e uma cadeia, e prendeu lá o diabo, o dragão, a antiga serpente. E ele então foi lançado no abismo e encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Gente, olha o que o texto está falando. Para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem.
período de tempo. Então Satanás, ele está solto hoje, estará solto na grande tribulação, mas quando Jesus vier, intervir, levar aqueles que permaneceram fiéis, seja do povo sério, seja eles que não são do povo de Arão, que não aceitaram a marca da besta, que não adoraram a besta, que não adoraram a sua imagem, que tiveram suas vestes lavadas agora no sangue do Cordeiro durante a grande tribulação, esses, junto com aqueles que foram mortos durante a grande tribulação, vão ter salvação. Porque essa é a segunda vinda de Cristo. E também a segunda ressurreição. Só que no meio do caminho, o falso profeta e a besta são jogados no lago de fogo e enxofre, ainda vivos. E Satanás é preso durante 1000 anos. Aí vem então o milênio de Cristo. O milênio de Cristo, o que é o milênio de Cristo? É o reinado de Cristo por 1000 anos, onde os santos reinarão com Cristo. Quem são os santos? A igreja que foi arrebatada na pré-tribulação, e agora os que rinaram durante a tribulação permaneceram fiéis, viveram segundo a vontade do Senhor e tiveram agora o seu galardão. Só que o galardão deles é um pouco diferente. Porque o galardão deles não vai ser como da igreja. Por quê? O galardão deles vai ser sua salvação. Eles não vão ter esse merecimento que eu e você tivemos de passar pelo tribunal de Cristo, viver as mãos do poder. Eles vão reinar com Cristo e conosco, mas não vão ter. Aí está. Aí vem algo que todo mundo tem medo: o julgamento das nações. Pastor Ivan, vamos deixar essa parte para a semana que vem? Vai ter quarta-feira? Vai ter mais umas 2 quarta-feiras, porque nós temos que falar sobre o Novo Céu, Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém nem está aí ainda. Eu vou formar outra apostila, viu, irmãos, da Nova Jerusalém. Vou trazer para os irmãos. As folhas são poucas páginas. Por quê? É melhor nós pararmos aqui e deixar essa parte aí, porque essa questão que fala também de Satanás amarrado 1000 anos, é bom a gente dar uma boa explicada nela. Que é a explicação que pode ficar com dúvida. E porque vem justamente que todo mundo tem medo que você, como igreja de Cristo noivo, você não precisa ter medo do julgamento das nações. Você já vai passar pelo trono de Cristo. Você vai estar vivendo ali, vai passar pelas mãos do poder. Você já está, garantidão lá, garantido. Você não precisa preocupar com aquilo ali, não. Ele é para quem o quê? Passou pela grande tribulação. Seja quem permanecer fiel, mas muito mais aqueles que, infelizmente, vão ter que passar pelo juízo de Deus. Então, semana que vem a gente continua principalmente, gente. Apocalipse é um livro muito grande e tem que ser detalhista, porque nós precisamos aprender a palavra do Senhor de forma a compreender e entender. Passa a palavra para o pastor Marco. Amém, irmãos? Tem muita coisa, né, irmãos? Eu pensei que o tempo daria para a gente, fazer ter 3 quarta-feiras, só que não vai dar certo só nas 3 quarta-feiras. Temos muito mais coisa. E por quê? Porque deu uma cortada no pastor aqui, mas é porque é muito interessante. E se ele fosse terminar essa parte aqui, a gente pensa assim, não, eu já tenho para a semana que vem, aí já vai finalizar ali. Só que finalizar ali, nós vamos acabar perdendo muita coisa boa. Porque essa parte vai falar sobre Satanás preso 1000 anos. A gente precisa entender que a Bíblia também fala, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então nós vamos trazer uma explicação detalhada em relação sobre esses 1000 anos, e ele vai finalizar essa parte aqui. É muito interessante, irmãos, essa parte até chegar na eternidade. E aí nós vamos passando à frente. Lembrando, irmãos, que estão aqui, vocês vão no final receber um certificado, tá bom? Já peguei o nome dos irmãos. Quem ainda não deu seu nome, não tem vinho, passa seu nome completo que nós vamos ficar montando. Ainda já tem um gosto do certificado montado, só vou colocar o nome dos irmãos e mandar para a gráfica para a gente ficar uma coisa bem organizada. E aí no dia eu vou avisar os irmãos no dia que vai ser entregue o certificado, e não vamos encerrar hoje. Nós vamos entregar o certificado bonitinho e vai ser uma bênção no nome de Jesus. Amém? Coloca sobre os nossos pés, vamos agradecer ao Senhor nessa noite por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez reunidos na casa dele para nos louvarmos e bendizermos a uma unção do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Senhor, nós te louvamos nesta noite, nós agradecemos o teu santo e poderoso nome. Nós queremos ser gratos a ti por tudo quanto o Senhor tem feito e falado aqui, meu Deus. Essa noite foi mais uma noite de aprendizado, e nós queremos ser gratos, Senhor, queremos te agradecer de todo o nosso coração.
Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor neste momento também, que leve o teu povo em paz e em segurança. Dá, meu Deus, aos teus filhos uma noite abençoada. No final de semana, Pai, que ainda estamos na metade dessa semana, abençoado debaixo da proteção do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Nós entregamos, meu Pai, em tuas mãos nesta noite e pedimos ao Senhor que possa ter a liberdade de continuar agindo sobre a vida dos teus servos e abençoando, Pai, pois sendo assim nós te louvamos e engrandecemos o teu nome e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Sexta nós estamos aqui no grande culto, né? Sexta-feira profética e domingo, uma noite de Santa Ceia, nós estaremos adorando e exaltando ao nome do nosso Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do querido Espírito Santo repousem sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.